Simão, Simão, eis que Satanás vos busca com instância para vos joerar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, uma vez convertido, conforta os teus irmãos. Olá a todos, viemos novamente com a série de vídeos catequéticos, os apóstolos, vida, missão e martírio. Hoje teremos o nosso 14º vídeo e falaremos do apóstolo Pedro. Em especial hoje, quero agradecer à comunidade da Capela São Pedro e São Paulo, da comunidade de Dalberge, que nos cedeu o espaço da capela, onde são padroeiros São Pedro e São Paulo. Então a gente buscou esse aconchego aqui na comunidade para poder trazer esse vídeo de dentro da igreja, né, dessa comunidade, que tem como padroeiros São Pedro e São Paulo. Então o vídeo de hoje, o 14º, e o do próximo domingo, o 15º vídeo, em onde nós falaremos do apóstolo Paulo, serão gravados aqui na capela da comunidade. Fica aqui o meu agradecimento todo especial ao CPC da capela e principalmente ao Odir Vaz, que nos intercambiou esse acerto para fazermos esse vídeo aqui. Então iniciemos o vídeo de hoje pedindo a bênção de Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu iniciei o vídeo com essa citação de Lucas, né, no capítulo 22, versículo 31 ao 32, onde Cristo se dirige a Pedro e pede para ele, coloca para ele, que o diabo, que Satanás iria querer atrapalhar a vida de São Pedro, porque São Pedro tinha um destino muito já certo, e Jesus diz a Pedro: Pedro, eu rezei por ti, pedi ao Pai para que cuide de ti, porque a tua missão é muito importante. Está ali no Evangelho de Lucas, para que ninguém possa refutar que São Pedro foi de fato o primeiro Papa da Igreja. Então vamos falar de São Pedro, apóstolo de Cristo, um dos seus primeiros discípulos. É o fundador da igreja cristã na cidade de Roma e tendo ele sido o primeiro Papa instalado no Vaticano. As principais fontes relatam que a vida de São Pedro estão nos evangelhos canônicos, pertencentes ao Novo Testamento. Escritos originalmente em grego e em diferentes épocas pelos discípulos Mateus, Marcos, Lucas e João. O dia de São Pedro é comemorado em 29 de junho. Pedro nasceu na Galileia, em Betsaida. Ele era filho de Jonas e irmão do apóstolo André. Seu nome de nascimento era Simão ou Simeão. Pedro era pescador e trabalhava com o irmão e com o pai. Por indicação de João Batista, ele foi levado por seu irmão André para conhecer Jesus. No primeiro encontro, Cristo o chamou de Kefa, que quer dizer pedra em aramaico, ou Petros em grego. Nessa época de seu encontro com Cristo, Pedro morava em Cafarnaum com a família da sua esposa. Além dos 4 evangelhos, é citado também nos Atos dos Apóstolos, nas epístolas de Paulo e nas 2 epístolas do próprio Pedro. Discípulo e apóstolo. São Pedro fez parte dos discípulos mais íntimos de Jesus, tendo se dedicado a Jesus com zelo extremado, marcado por atitudes impulsivas, como quando usou a espada para defender o seu mestre. Seu nome ocupa sempre o primeiro lugar na lista dos discípulos mencionado nos evangelhos. A posição de Pedro se firmou diante da declaração de Jesus: por isso eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra
construirei a minha igreja, e o poder do mal nunca poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu, e o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Isso está em Mateus capítulo 16, versículo 18 ao 19, e a representação de São Pedro nas imagens, ele está sempre com uma chave na mão. Então, representando essa citação que Cristo falou a ele. Após a morte e ressurreição de Jesus, a liderança de Pedro se acentuou. Conforme a narração na primeira parte do livro dos Atos dos Apóstolos, além de presidir a Assembleia Apostólica, que elegeu Matias como substituto de Judas, fizemos um vídeo, né? O primeiro vídeo foi de São Matias, né? Pedro fez seu primeiro sermão no dia de Pentecostes. São Pedro, como seu primeiro sermão, levou 3.000 pessoas a receberem o batismo. Presidiu a primeira comunidade cristã, dirigiu o concílio de Jerusalém e deu início a um trabalho missionário. Trabalho todo esse realizado que ele fez, que é trabalho de um Papa. Então, muitas vezes as pessoas dizem, não, São Pedro não foi o primeiro Papa da Igreja. De fato, estão todos enganados, pois ele foi, sim, o primeiro Papa da Igreja Católica. Tendo viajado por muitos povoados e se dedicado à conversão de pagãos, ele também esteve na Samaria, em Lida, Jope e Cesareia. Esteve também em Antioquia, onde, segundo alguns, teria sido bispo. Encontrou-se com São Paulo em Jerusalém e apoiou a iniciativa deste de atrair não-judeus para a fé cristã. Após esse encontro, ele foi preso por ordem do rei Agripa I. Então ele foi encaminhado a Roma durante o reinado de Nero, onde passou a viver. Ali ele fundou e presidiu a comunidade cristã, que se tornou a base da Igreja Católica Apostólica Romana. E por isso, segundo a tradição da Igreja, ele foi crucificado por ordem de Nero. Pedro encontra Jesus na Via Ápia. Essa é uma passagem muito interessante que é contada pela tradição apostólica da Santa Igreja. Pedro, sendo perseguido pelo imperador Nero romano, o lunático, porque tacou fogo em Roma, aí botou a culpa nos cristãos, nos católicos. São Pedro estava indo embora porque sabia que Nero queria prendê-lo e a comunidade toda pediu para que Pedro saísse de Roma. E ele estava indo embora na Via Ápia, que é a saída de Roma. No caminho, ele viu Jesus carregando uma cruz, voltando para Roma. Então ele pega e pergunta para Cristo: para onde vai, Senhor? Quo vadis, Domine? O Senhor lhe responde: já que você está fugindo e abandonando o meu povo, eu volto para Roma para ser crucificado novamente. Depois dessa afirmação, Pedro se arrepende. E aí a gente vê de novo, ele já era considerado um santo, já estava vivendo e pregando o Evangelho de Cristo há muito tempo, e novamente ele erra, e ele se arrepende, como ele fez quando negou Cristo 3 vezes. Então ele, mesmo sendo já um homem santo, ele peca, mas se arrepende. Ele regressa a Roma, continuando seu ministério, e acaba por dar a vida a Cristo, porque ele acaba sendo preso novamente, porque era perseguido pelos romanos, pelos inimigos da igreja, pelos inimigos de Cristo. Ele é preso novamente. Pedro viveu em Roma, onde, segundo a nossa tradição da igreja, foi morto por ordem de Nero, no ano de 67 da era cristã. Ele foi crucificado de cabeça para baixo, segundo o desejo dele mesmo, pois não considerava ser digno de morrer como Cristo. Falamos da Basílica de São Pedro para encerrarmos esse vídeo.
Em 316, Constantino foi o último dos grandes imperadores romanos e foi o primeiro imperador a se converter ao cristianismo, ao catolicismo. Então, Constantino permitiu que o bispo Silvestre I erguesse no local do santuário erguido na sepultura de São Pedro, que já servira de sepultura para os primeiros bispos, posteriormente chamados de Papa, um grande templo, cujas obras se prolongaram de 326 a 349. Esta foi a primeira Basílica de São Pedro. Depois de muito tempo, ela foi danificada, saqueada, destruída. Em 1506, o Papa Júlio II iniciou a reconstrução da antiga basílica. A princípio, tinha a intenção de preservar o edifício histórico, mas com um novo projeto, logo se convenceu em demoli-lo e construir a nova catedral, a nova basílica. O altar original, lá de 326, foi preservado. A nova Basílica de São Pedro só foi concluída em 1626. Então, caríssimos irmãos em Cristo, encerramos esse vídeo catequético de hoje, onde falamos do grande Pedro, pecador, convertido, pregador, primeiro Papa da Igreja Católica Apostólica. Então, que a bênção de nosso Senhor fique com todos. Aguardem para o próximo final de semana o último vídeo da série Os Apóstolos, Vida, Missão e Martírio, aonde, também daqui desta igreja, falaremos do apóstolo Paulo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.